Boa tarde a todos. É um motivo de muita alegria a gente poder celebrar a união do João Edno e a Laura. Antes de mais nada, eu queria agradecer em nome dos noivos a presença de todos os familiares, todos os amigos que aqui estão, para a gente poder celebrar junto a unidade deles aqui, na presença de Deus. Apesar de todos nós, a gente falar que essa é uma cerimônia religiosa, eu quero deixar bem claro para todos aqui que em momento algum eu quero falar sobre religião neste momento. Eu quero falar da presença de Deus, da presença de Jesus aqui no nosso meio, porque isso vale muito mais a pena do que qualquer tipo de religião, porque tudo na nossa vida aponta para Jesus, tudo na nossa vida aponta para o Senhor, o nosso Deus. Todos nós que estamos aqui, todo o ar que nós respiramos é porque Jesus, é porque o Senhor nos concede. Quando nós acordamos pela manhã, nós precisamos agradecer, louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele nos deu uma oportunidade de viver mais um dia e poder viver tudo isso. Por isso que eu digo para vocês que é um motivo de muita alegria a gente celebrar a unidade desse casal, para que eles possam viver em família, e todos nós que estamos aqui, nós fazemos parte de uma família. E antes de tudo, como eu sempre começo toda a nossa cerimônia, toda a cerimônia que a gente faz, eu sempre começo com o versículo que o casal coloca no convite. Acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo ou o elo da perfeição. O amor, ele tudo crê, o amor, ele tudo sofre, o amor tudo espera, e o amor, ele tudo suporta. Eu vou deixar um pouquinho para mais tarde, para falar um pouco mais sobre isso. E antes, eu queria que todos vocês fechassem os olhos e a gente pudesse orar por eles. Agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá diante da presença dEle, de apresentar esse casal e a gente poder celebrar a unidade deles em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nós louvamos, adoramos e nós bendizemos o nome do Senhor aqui neste lugar. Como já foi dito aqui, tudo aponta para o Senhor. E o coração desses noivos estão em Ti, ó Pai. Essa família te pertence. Assim como todos que aqui estamos, ó Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome, adorar o Senhor em todo o tempo de nossas vidas. E sabemos que a presença do Teu Espírito Santo é real aqui no nosso meio. Por isso, toma o Teu lugar, nos reveste com o Teu amor, com a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Como conhecedores da palavra que nós somos, nós cremos que o poder do Senhor opera em cada um de nós aqui. Tudo aquilo que temos e somos vem do Senhor. E por isso nós temos motivos de sobra para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Por isso toca em cada coração, para que haja, Pai, libertação, cura no nosso meio e até mesmo, Pai, restauração de vidas e casamentos aqui. Porque eu creio que a presença do Senhor é real aqui no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Eu queria, antes de tudo, trazer uma palavra ao coração individualmente para o João Edno e para a Laura. Isso é uma ordenança da palavra de Deus, daquilo que é ministrado para nós. Visto que eles, diante dos homens, já fizeram as honrarias, eles casaram, né, no civil. Então, tudo aquilo que é ligado aqui na terra será ligado lá no céu. E nós vamos ligar tudo isso lá no céu hoje. Vocês vão estar com o nome de vocês escrito lá no livro da vida, porque um dia vocês também receberam a Jesus Cristo na vida de vocês como Senhor e único suficiente Salvador. E para você, João Edno, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Está no livro de Efésios, no capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela,
para santificá-la. E da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. E quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vamos fazer uma definição bem rápida do que é o amor? Talvez muitos de nós, a gente tinha uma opinião contrária ou controversa do que é o amor. O amor nada mais é que uma atitude de nossas vidas em relação a algo, a alguém. Quando a gente tem um sentimento de que o amor é realmente um sentimento, ele perde a sua função em nossas vidas. Porque nenhum de nós sentimos todos os dias algo. Então a atitude de amar é algo totalmente diferente. Você precisa e deve, e mediante a palavra de Deus, amar a Laura de forma incondicional. Não impor condição alguma. Porque não vai ser todos os dias que a Laura, a Laurinha, né, como a gente sempre conhece, a Laurinha vai acordar bem. Todos nós sabemos, os homens sabem aqui que às vezes as mulheres, né, acordam meio que diferente do que dormiu um dia antes, não é mesmo? Mas você, da mesma forma, você vai ter que amar ela. Porque isso não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que nos instrui a amar. Então o amor, ele perde a sua funcionalidade quando ele deixa de ser uma atitude e passa a ser um sentimento. Porque se a gente não sente, a gente não ama. E como eu quero trazer um exemplo bem claro sobre o que é o amor, para a gente firmar isso bem no nosso coração, quando a gente olha a palavra de Deus no livro de Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa é uma clara responsabilidade que nós temos e vemos na palavra de Deus do que é o amor. De forma incondicional, Deus doa o seu filho, dá o seu filho para morrer por mim e por você. É uma doação. Em continuidade a tudo isso, Jesus, ele se doa para todos nós. Como? Diz a palavra de Deus que ele entrega a sua vida. Ele derrama o seu sangue, o seu precioso sangue, para que eu e você realmente tivéssemos vida, e uma vida eterna, e uma vida em abundância. Mas por que, pastor, está dizendo tudo isso para nós? Porque eu quero trazer algo no coração de todos aqui que é muito importante nós casarmos, é muito importante a gente viver uma vida em unidade, viver um relacionamento, uma intimidade aqui entre nós. Mas o que mais importa para todos nós também é o que vai acontecer com a gente depois dessa vida. O que vai acontecer? Nós sabemos que a nossa vida ela é muito curta, muito rápida. Talvez a gente perde tempo, muito tempo, com coisas que não deveriam perder. A gente perde tempo com coisas tão mínimas, perde relacionamentos, perde momentos de intimidade, casais que talvez não estão se relacionando por falta de simplesmente um amor incondicional, de simplesmente um pedido de perdão, uma entrega verdadeira de nossas vidas. Então, por que está dizendo tudo isso? Porque, como eu disse para vocês, que a nossa vida ela é muito curta, muito rápida. Talvez quem vai viver muito aqui vai viver 100, cento e poucos anos. Passando disso é um enfado, é um cansaço. E depois nós vamos ter que ir para a eternidade. E por que eu digo isso também? Porque a eternidade é uma realidade para todos. E quando Jesus ele se entrega para mim e para você, ele entrega a sua vida por nós, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. Quero dizer algo muito importante para todos. Assim como o céu é uma realidade, o inferno também é. Propriedade, porque a palavra de Deus nos orienta. E a palavra de Deus diz que toda a escritura é divina, é inspirada, é proveitosa para o ensino e a correção, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente usado para toda boa obra. E se nós estamos procurando a perfeição aqui nesse lugar, nós precisamos viver o amor de Cristo, o amor de Jesus. É a gente dar aquilo que nós recebemos. E o Senhor derramou um amor incondicional sobre vocês hoje. Derramou um amor incondicional sobre a família de vocês hoje. Quanto tempo vocês estão vivendo juntos já? Passamos momentos muito importantes no nascimento
filho de vocês. E eu creio que foi as mãos do Senhor a proteger, a guiar, a trazer uma clareza no coração de vocês do que é viver uma família, do que é pagar um preço de oração, do que é pagar um preço para realmente de cuidar de pessoas. Por isso que o amor é uma atitude. Nós cuidamos um dos outros. Nós cuidamos um dos outros. Sem esperar absolutamente nada em troca. Simplesmente um Deus abençoe. Te agradeço muito. Porque talvez a gente não teria como retribuir tamanho amor de Deus por nós. Eu sempre digo que o Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele redime o nosso passado. Ele está presente aqui no nosso presente. E Ele garante o nosso futuro. Ele redime o nosso passado, porque Ele entrega a sua vida. Ele se entrega em favor dos nossos pecados e nossas transgressões. Ele está presente no nosso presente verdadeiramente, porque Deus em nossas vidas é um presente para todos nós. E Ele garante o nosso futuro diante da eternidade. Então que todos aqui nós possamos ter esse entendimento do que é o amor. E o exemplo mais claro disso é o exemplo de Deus dando o seu Filho para morrer por nós e Jesus dando a sua vida para morrer por cada um de nós aqui. Por cada um de nós. Essa é a palavra que eu trago para você, João Edson. Assim como a Bíblia nos orienta aqui. Ame a Laura de forma incondicional. Ame a sua família de forma incondicional. Não sei se vocês já ouviram ou até mesmo vocês já disseram. Quando a gente se une a uma pessoa, é para uma vida toda, não é? É para uma vida toda. Ninguém se casa pensando, eu me divorcio daqui 1 ano, 2 anos, se não der certo. Negativo, não é isso não. A aliança que nós fazemos não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. E a aliança é algo que não se rompe. Ao contrário de um contrato que talvez a gente ache uma cláusula no meio do contrato. Quem é advogado que está aqui no nosso meio sabe muito bem disso. Eles procuram nas minúcias de um contrato para desfazer um contrato. Mas um casamento não. Um casamento é uma aliança eterna. Então vocês vão casar, estão casados por uma vida toda. Muitas vezes a gente ouve pessoas falarem o seguinte, que talvez filhos não conseguem ou não segura casamento. Mas eu quero dizer algo para vocês que deveria mesmo. Sabe por que os nossos filhos não pedem para nascer? Eles nascem porque eu sei que filho é uma herança de Deus, é aquilo que Deus nos presenteia. E quando nós unimos em matrimônio e nós decidimos constituir uma família, isso é muito importante a gente pensar que na hora da dificuldade, nós não podemos pensar em nós mesmos, mas nós temos que pensar no todo, no todo. E o todo para quem é casado é a sua família, é marido, esposa e filhos. Porque às vezes as pessoas decidem se separar, o marido ele sai de dentro da sua casa, sai do ninho, constitui uma outra família. A esposa, da mesma forma, fala, eu vou ter que tocar minha vida também. Então ela sai de dentro do ninho e vai tocar sua vida. Mas a gente se esquece que ainda existe os filhotes dentro do ninho. E eles precisam ser nutridos, eles precisam ser amados, eles precisam realmente ter uma direção. Aonde nós que somos cristãos, onde nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Cristo, nós precisamos orientar os nossos filhos. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo, Ele é a verdade. E Jesus Cristo é a vida e nos traz a vida. E é sobre isso. Essa é a palavra para você, João Ed. Para todos os homens que aqui estão. E talvez a responsabilidade de nós homens é infinitamente maior do que a da mulher. Mesmo porque os homens, considerando pela palavra de Deus, nós somos o sacerdote da casa, nós somos os provedores da nossa casa e nós precisamos proteger a nossa família. Agora para você, Lau, quero trazer uma palavra ao seu coração e nunca se esqueça disso. Mulheres, ou eu vou falar o seu nome, Laura, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher esteja em tudo sujeita ao seu marido. Talvez isso cause um certo repúdio no coração das mulheres, que é a questão dessa questão de submissão, e talvez a gente fale assim: está havendo um excesso de autoridade do marido em relação à esposa. Eu não estou dizendo em relação à autoridade, opressão, ou até mesmo um trato como se fosse um militarismo dentro de casa. Eu estou dizendo a respeito de submissão. E submissão nada mais é de estar inserida na missão do marido. Então eu quero voltar um pouquinho, João Edner, para que a mulher esteja inserida na submissão, na missão do marido, ele precisa dar uma direção para a esposa. Porque se a mulher tiver uma direção, se a mulher perceber que o marido ele realmente está empenhado no seu casamento e na função que ele precisa realmente operar dentro da sua casa, ela não vai ter problema algum de estar inserida na missão do seu marido. Então que você se solte verdadeiramente, que você realmente se coloque na presença de Deus, que você possa ser uma mulher de oração, que se entrega ao Senhor Jesus, que você esteja submissa primeiramente ao Senhor. E aí que se você entender o que é submissão a Deus, você vai entender o que é se submeter ao seu marido. Buscar constantemente alimentar, nutrir, proteger e principalmente estar ao lado dele em todos os momentos de suas vidas. Todos os momentos de suas vidas. Como eu falei para vocês, o amor não é tão somente um sentimento, mas principalmente uma atitude. E atitude de entrega, uma atitude de renúncia, uma atitude de convencimento todos os dias, que nós precisamos nos convencer de talvez a gente estarmos errados em determinadas circunstâncias. Eu quero trazer algo ao seu coração muito importante, que o amor nos faz ver o tanto que nós erramos e principalmente a necessidade que nós temos de nos arrepender e principalmente pedir perdão um para o outro. A palavra perdão, ela faz com que desaba muita coisa em nossas vidas de ruim. Quando a gente pede perdão um para o outro, a gente consegue se relacionar muito melhor. A gente consegue ter uma intimidade muito maior, porque nós pedimos perdão. E isso é muito importante dentro de um convívio familiar. Porque, infelizmente, nós não somos perfeitos, ainda que a palavra de Deus nos orienta a ser perfeitos, nós não somos, nós vamos errar. Mas que a misericórdia de Deus possa alcançar o coração, tanto do João Edner, quanto da Laura, quanto de todos nós que estamos aqui, buscando constantemente a presença de Deus em nossas vidas. Que vocês possam realmente colocar a família de vocês em primeiro plano, cuidar, proteger, nutrir, respeitando um ao outro, de forma incondicional. É sobre isso. Ame a Laura de forma incondicional. Se submete ao João Edner de todo o teu coração e de todo o seu entendimento. É sobre isso que eu queria trazer uma palavra bem rápida ao coração de vocês, que todos que aqui estão, todos que são casados ou até mesmo que vocês já estão querendo se casar, não tem algo maior ou melhor que não seja o casamento. Porque a gente dá continuidade a toda a espécie, vamos dizer assim. Porque nós temos que procriar, nós temos que constituir famílias. Porque senão a gente vai ser extinto um dia, não é mesmo? Então nós temos que constituir família. Nós temos que fazer com que os nossos filhos cresçam, nasçam realmente e eles se multipliquem. Essa é a trajetória que nós temos que viver. E um dia eu tenho a certeza que aqueles que receberem a Jesus na sua vida como Senhor e o único suficiente Salvador vão ter direito de voltar para casa e de voltar para o céu. Isso é o que mais importa para todos nós. Que o nosso coração esteja muito limpo e compreensivo em relação a tudo isso que foi dito aqui nessa tarde, para a honra e glória do Senhor. Por isso que eu digo para vocês e repito, tudo na nossa vida aponta para Jesus. Tudo em nossas vidas aponta para Deus. Não falamos de religião alguma aqui.
Não, mas creia no nosso Deus. Creia que Deus, Ele está presente em sua vida, no seu casamento, na sua família, para a honra e glória do Senhor. Amém? Eles vão fazer os votos agora, diante de todos nós. Quando nós começamos a nossa história, surgiram muitas preocupações. Se nós saberíamos lidar com essa etapa de nossa vida, uma coisa totalmente nova. Mas, passada essa fase inicial, nossa perseverança foi mostrando a todos o que nós já sabíamos. Iríamos escrever juntos uma linda história de amor. E a cada etapa que nós vivemos nestes anos todos, só foi confirmando isto. O nosso amor seria sim um exemplo para a vida. E pela força deste amor, nós somos contemplados com a maravilha da natureza de Deus, que nos deu o nosso amado Levi. Um símbolo de amor, confiança e presença viva de Jesus em nossas vidas. E portanto que passamos para que tudo assim fosse. E você hoje aqui, diante dos meus olhos, linda e com essa vitalidade, eu só tenho a agradecer por tanto amor de Deus em nossas vidas, tanto amor entre nós, que podemos ter a graça de edificarmos o nosso lar e termos a chance de criarmos juntos o nosso filho. Ao longo desses anos em que nos conhecemos e ficamos juntos, nós somos movidos pelo amor. E hoje, diante dessas pessoas, todas que estão aqui, que eu trago em meu coração, mais do que promessas, porque a nossa realidade já comprova isto. Mas eu quero, neste momento, registrar essas promessas. Eu prometo que eu estarei do seu lado nas alegrias e também nas tempestades, na saúde e na doença. Eu prometo que vou cuidar de você, do nosso Levi e também do nosso lar. Eu serei o seu braço direito, serei seu porto seguro e eu prometo que eu vou te amar todos os dias, até quando a vida permitir. Eu prometo te respeitar. Tudo isso porque eu sei que nos seus braços eu encontro abrigo, apoio e o amor que Deus planejou para a gente. E tudo isso eu faço diante de todas essas pessoas que hoje testemunham a realização deste nosso amor e poderão perpetuar essa história, levando-a às suas descendências, dizendo que viveram no tempo de Laura e no tempo de João Edno e puderam ver com seus próprios olhos a nossa linda história de amor. Eu te amo e quero você para sempre como minha esposa. Agora eu vou tentar. Não é grande, gente. É que tem que ser muita folha, porque eu não enxergo. Meu amor, antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro a Deus, o nosso convidado de honra, aquele que me deu a vida novamente e o real motivo para todas as coisas. A minha família, quanta graça o Senhor derramou sobre nós. Nós pudemos comemorar juntos o primeiro ano de vida do Levi e agora celebramos mais 2 presentes do Senhor para nós. A chegada da Aurora e mais um Rezendinho. Meu Deus, como eu sou grata.
Família, com certeza hoje nós vivemos o que um dia a nossa avó Nair pediu de joelhos pelas nossas gerações. E eu declaro infinitas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as próximas gerações que virão. E declaro que a nossa família irá povoar essa terra. Seremos uma geração de mulheres férteis. Bem. Ao Júnior, a Mariana e a Paola, obrigada por escolherem amar o meu filho. Obrigada por estarem aqui hoje. Vocês não imaginam como nós sonhamos com isso e como nosso coração se alegra em ter vocês aqui. Agora você, meu amor. Hoje eu estou vivendo a maior promessa do Senhor para minha vida. Já fazem 12 anos que Deus nos colocou no mesmo caminho. E desde então, tudo fez muito mais sentido para nós. Foram tantos momentos, viagens, planos, trabalhos juntos, risadas e muito choro. Mas eu amo a forma como você faz eu me sentir segura em todos esses momentos. O quanto você confia em mim e o quanto você acredita na gente. Amo como nós somos parceiros e topamos tudo um pelo outro. Em você eu vejo o meu lar. Eu vejo a eternidade e não importa o que o futuro nos reserve, eu prometo sempre escolher você. Obrigada, meu amor, por sempre fazer com que eu me sinta uma pessoa fácil de ser amada, mesmo eu sabendo que tem dias que são muito difíceis de me amar. Obrigada por me ouvir, por ser o meu ponto de equilíbrio quando tudo parece desabar. Obrigada por não ter soltado a minha mão, nem um segundo sequer, quando os médicos diziam que não sabiam mais o que fazer. Obrigada por ter madrugado dentro daquele hospital pedindo pela minha vida. Obrigada por quando dentro do nosso quarto eu desabava nos seus braços e você me acolhia e me encorajava a ser forte para cuidar do nosso Levi. Obrigada até pelas suas piadas sem graças no meio do nada. Obrigada por raramente me dar motivo para falar mal de você para minha família e ser tão bom a ponto deles sempre te defenderem. Amor, como é bom desfrutar da graça de Deus ao seu lado. Obrigada por realizar todos os meus sonhos, pelo maior presente das nossas vidas, o nosso Levi. É por isso e muito mais que hoje eu prometo te honrar, te encorajar, respeitar e confiar em você. Continuar sendo o seu lar, dividindo os meus sonhos com você e ser um instrumento de Deus na sua vida e da nossa família. Eu te amo para sempre. Meu amor, meu melhor amigo, meu companheiro fiel e agora meu esposo. Graças a Deus. A gente vai percebendo que a gente vai ficando velha quando a gente pega uma menininha dessa no colo, né? Peguei no colo essa menina, né, Milton, Inês? Quantos churrascos junto, essa menina correndo, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, sempre mesmo, né? Esses votos que vocês fizeram nada mais é, ainda que vocês escreveram, mas eu tenho certeza que saiu do fundo do coração para não se perder absolutamente nada. O sentimento que você tem em relação a Laura e a Laura em relação ao João Edno, principalmente naqueles momentos tão difíceis que vocês passaram. E hoje, a Laura, para todos nós aqui, ela é um milagre. É um milagre porque Deus deu a vida para essa menina um dia. Aliás, ela nasceu 2 vezes, né? Ela nasceu 2 vezes. Quanto tempo de oração nós investimos pela vida dessa menina? A gente falando com o João Edno, né? Quantas vezes a gente orou, colocou essa menina diante da presença de Deus. E isso é fruto de muita oração, é porque Deus tem um plano, tem um propósito, tem um projeto muito grande na vida de vocês.
na vida da família de vocês. Amém? Vamos receber as alianças? Vamos orar então e abençoar essas alianças. A aliança é o vínculo que eles estão fazendo agora diante de Deus. A aliança não tem emenda, ela não tem fim. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre o casamento deles. Não tem fim, é até a eternidade. Ou seja, até que a morte os separe. Senhor, em nome de Jesus, nós honramos o Teu nome aqui neste lugar, diante dos votos que eles fizeram diante da Tua presença, diante de todos que aqui estão, ó Pai, eles firmaram a unidade, o respeito e principalmente o comprometimento entre eles. Por isso nós apresentamos, abençoamos, ó Pai, e ungimos essa aliança, Pai, que eles vão usar para a sua eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pega a dele e ele pega a sua. Eu queria que você chegasse um pouquinho mais perto de novo, tá bom? Laura, com esta aliança, eu me caso com você. Por este ato, diante de Deus e de todas as testemunhas, eu te recebo como minha esposa e prometo ser fiel até o fim. João Edno, com esta aliança,
eu me caso com você. E por este ato, diante de Deus e de todas as testemunhas, eu te recebo como meu esposo e prometo ser fiel até o fim. Glória a Deus. Que Deus abençoe esse casal para a honra e glória do Senhor. Então, visto João Edno e Laura, que vocês... Desculpa. Tem alguém falando alguma coisa? Não? Ah, desculpa. Então, João Edno e Laura, visto que vocês declararam sinceramente o desejo de se unirem em matrimônio, primeiramente diante das autoridades civis e agora diante de Deus, e confirmaram esse desejo nas trocas de aliança, eu, como ministro do Senhor, eu vos declaro marido e mulher em nome de Jesus. Amém e amém. Que todos possamos aplaudir agora na presença de Deus.
Tudo bem, Alicia? Que gostou? Ah, que linda! Beijo, Você filha. assistiu tudo? Aqui o Levi. Fala oi pra mana. Oi, Alicia. Ele tá bem arrogante porque ele tá chique.